Olá pessoal, vamos continuar nosso estudo sobre princípios do direito penal. Hoje veremos o princípio da anterioridade e o princípio da irretroatividade da lei penal. Esse estudo ele é voltado principalmente para os meus alunos de introdução ao direito penal e se estende a todas aquelas pessoas que nos acompanham. Princípio da anterioridade. Nós vimos no princípio da legalidade que não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia culminação legal. Vejam, não há crime sem lei anterior que o defina. Isso significa que a lei deve existir para então existir o crime. A conduta só pode ser objeto do direito penal se existir uma lei que a tipifique como uma conduta criminosa. Esse é o princípio da anterioridade. Por sua vez, o princípio da irretroatividade da lei penal, ele é uma afirmação ao princípio da anterioridade. Irretroatividade significa dizer que a lei não pode ter efeito no passado. Ela não pode ter a sua atividade no tempo passado. Como vimos, a definição do crime vai ensejar a punição. A questão é, por que então estudamos de forma separada o princípio da irretroatividade, se esse princípio de certa forma já está claro ao estudarmos a legalidade, ao estudarmos a anterioridade da lei penal. E agora falamos da irretroatividade. Nesse momento é que entra então a compreensão que nos é dada lá no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que diz: a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei não retroagirá, a irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu, a retroatividade da lei penal. Vejamos, a lei penal pode sim retroagir desde que seja em benefício do réu. E aí nós temos 4 situações. Primeira, abolitio criminis. Abolitio criminis. Surge uma nova lei que vem abolir um crime, que vem abolir uma lei penal. Nesse caso, essa revogação dessa lei penal, que então passa por uma descriminalização, retroage. É aproveitada também por todos aqueles réus, por todos aqueles denunciados, por todos aqueles apenados que estiverem respondendo por aquela conduta. Serão eles então considerados inocentes. Serão libertos, o processo será encerrado. Por quê? Porque nós tivemos um abolitio criminis. E esses efeitos retroagem para situações anteriores. O segundo caso é o novatio legis in melius. Ou seja, não tem uma abolição, não tem uma descriminalização. O que tem é uma nova lei que vem abrandar a pena. É uma nova lei que vem tornar mais suave os efeitos da punição, os efeitos daquela condenação. Nesse caso, todo esse abrandamento da nova lei retroage e vem beneficiar todas aquelas pessoas que tiverem praticado aquele tipo penal que antes era mais duro. Então, no novatio legis in melius, nós temos
a retroatividade da lei penal, porque vem beneficiar o réu. Vejamos agora os outros dois casos em que a lei não retroage. Os dois casos são novatio legis incriminadora e novatio legis impeius. Novatio legis incriminadora é quando que surge uma lei, que por sua vez é uma lei nova, e que vem criminalizar condutas. É, por excelência, o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade. Ou seja, a conduta era praticada, não existia uma sanção penal para aquela conduta e passa a existir uma lei penal. Nesse caso, obviamente, não retroage, né? Só a partir da criação de lei pode existir punição. E o outro caso, que é o novatio legis impeius, é quando que já existe uma lei, mas passa a existir uma nova lei que vem piorar a situação do réu. Ou seja, ela vem enrijecer a sanção, ela vem tornar mais dura a punição. Nesse caso, todas aquelas pessoas que tiverem praticado a conduta antes, na lei antiga, que era mais branda, não receberão os efeitos dessa nova lei. Porque os efeitos dessa nova lei, eles não beneficiam o réu. Então, essa é a regra. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Muito bem, e a jurisprudência? Porque nós sabemos que a jurisprudência ela tem uma força definidora muito grande. É a interpretação reiterada dos juízes sobre determinadas situações. Se a jurisprudência vier a abrandar uma situação, imaginemos que a jurisprudência tinha um entendimento que envolvia um campo maior de possibilidades dentro de um tipo penal, e com o passar do tempo ela disse não é tudo isso, e ela torna mais brando o entendimento da aplicação daquela lei penal. Esse novo entendimento tem que ser aproveitado por todas aquelas pessoas que anteriormente foram punidas naquele entendimento mais rigoroso. Por quê? Porque o novo entendimento está vindo para beneficiar o réu. E o contrário se aplica a mesma regra da lei. Se tiver um novo entendimento mais rígido, esse novo entendimento evidentemente não vai retroagir para todos aqueles casos que já estiverem processados, que já estiverem definidos anteriormente. Então, esses eram os princípios no dia de hoje. Na próxima semana continuaremos o nosso estudo sobre princípios do direito penal, lembrando que nós podemos encontrar uma relação direta desses princípios lá no livro dos Delitos e das Penas do César e Beccaria. Até lá!